Retornando ao nosso bate-papo, vamos dar andamento aí no nosso assunto sobre acoplamentos. Se você não viu o episódio anterior, vai lá dar uma verificada lá e sem enrolação vamos continuar, beleza? Lembrando sempre, se você estiver gostando, deixa um like, um dislike, deixa um comentário aí também do que você está achando. Legal? Valeu, vamos lá! O funcionamento dele, então, essa imagem aqui é mais para ilustrar como que funciona, né? Então, o torque, imagina que o torque passa por esse cubo, né? Depois ele passa aqui pelo anel protetor e aí ele vai chegar, né, no conjunto de membranas. Então, os parafusos eles são montados intercalados aqui entre o anel protetor e o espaçador, né? E é feito o torque, a transmissão de torque é feito, por exemplo, do parafuso amarelo para a membrana, né? Esse parafuso amarelo transmite para a membrana transmite para o espaçador e assim por diante até chegar do outro lado, tá? Então, ora o parafuso está transmitindo, ora a membrana está transmitindo torque, e essa combinação do parafuso está montado uma parte no lado anel protetor, uma parte no espaçador, faz com que a membrana trabalhe de maneiras diferentes, né? Ora ela está trabalhando em compressão, ora ela está trabalhando em tração. Então, nessa região aqui ela trabalha em compressão, nessa região aqui ela trabalha em tração, né? E aí, quando a gente soma os desalinhamentos das aplicações, a gente também tem um efeito do momento fletor sobre as membranas, né? Então, o coração do acoplamento tá nas membranas, é aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado nos cálculos, né? Porque tem que suportar tração, compressão e também os esforços de desalinhamentos das aplicações, tá? A VUCA, quando desenvolveu essa linha de acoplamentos, né, nós já tínhamos a linha A e a linha G desenvolvida, e quando a gente foi desenvolver essa linha H, então foi um desenvolvimento bem complexo, com muitos cálculos, né, análises estruturais e testes físicos. Então, essa é uma praxe da Vulcan, tá? Tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente calcula, a gente testa os produtos fisicamente, né? E uma vez testados os produtos fisicamente, a gente consegue relacionar, né, correlacionar o modelo físico com o modelo virtual, né? Então, a gente tem uma segurança de que o nosso modelo virtual está fidedigno ao que a gente tem na aplicação, ao teste físico, né? E por que isso, Ronaldo? Como a gente tem aplicações especiais, às vezes o cliente pede algo especial para a gente, não dá para ficar testando o acoplamento a todo momento, né? Mas calibrando o modelo, tendo essa segurança de que o dado físico é idêntico ao dado virtual, a gente consegue simular perfeitamente a condição do cliente e ter uma segurança quando a gente está calculando e desenvolvendo o acoplamento, tá? Então, é um método que a gente adota aqui para poder fornecer um acoplamento seguro e totalmente capaz de atender aos requisitos do cliente, tá? Tá. Então, deixa eu entender, todos os acoplamentos, eles são testados, é isso? Não, nem todos os acoplamentos são testados, mas todos os acoplamentos especiais que a gente fornece aí, a gente faz essa parte de cálculo e simulação de elementos finitos, tá? Então, casos específicos que requerem mais alguma coisa mais customizada, vamos falar assim. Isso, a gente costuma... Nosso padrão é testar a nossa linha padrão, né? Então a gente tem os dados e validações de toda a linha padrão, e aí a gente faz essa calibração para o modelo virtual, né? Para poder usar isso nas aplicações especiais. Lembrando, Ronaldo, que a membrana dos nossos acoplamentos ela é sempre a mesma, né? Então pode variar as geometrias das peças, né? Então, como o modelo físico foi testado e foi validado, a gente tem essa segurança na membrana aqui, que é o coração do acoplamento, né? Beleza. Aqui sobre os nossos acoplamentos High Performance, então a nossa linha de DNZH, eu trouxe uma vista explodida aqui do acoplamento, né? Então nós temos aqui a parte central do acoplamento, que nós chamamos de unidade central de transmissão, né? 2 cubos e os conjuntos de fixação. Então, o acoplamento ele é concebido e ele é balanceado considerando os componentes como eles estão sendo mostrados aqui, tá? Então, um requisito muito importante, né, dentro de turbomáquinas aí é a questão de balanceamento, né? Sim. E nós aqui tomamos muito cuidado com relação a isso. Então, todas as peças do acoplamento elas são fabricadas seguindo a norma AGMA 9001 classe 9, né? As questões de tolerância dessa norma, né? E aí a unidade central de transmissão e os cubos são balanceados conforme a ISO 1940 grau 1,
para poder garantir aquele acoplamento que eu mostrei nos primeiros slides lá, tá? Garantir o grau de balanceamento que eu mostrei lá nos primeiros slides. Então, uma preocupação aqui bastante importante, né? Porque o Daniel comentou, né, sobre as vibrações e ressonância, né? Então, isso é algo que os clientes tomam muito cuidado e que a gente também toma cuidado desde lá da concepção do projeto, garantir as tolerâncias conforme a norma AGMA 9001 classe 9 e depois balancear os principais componentes aqui do acoplamento para poder garantir que ele possa ser usado na aplicação sem nenhum problema, tá? Perfeito. Trouxemos alguns cuidados aqui, Ronaldo, que o pessoal geralmente nos pergunta, né, e que a gente costuma orientar o pessoal. Então, o primeiro deles é com relação ao alinhamento, né? Essa é uma parte muito importante, não só dentro de turbomáquinas, mas para toda e qualquer aplicação de acoplamento. Alinhamento é um tema que deve ser considerado aí, acho que uma das primeiras preocupações e cuidados que o pessoal deve ter, né? Então, os nossos catálogos, os nossos desenhos, os nossos manuais indicam, né, os graus de desalinhamento máximo que nós podemos ter durante a operação, tá? Isso é muito legal comentar, Ronaldo, porque às vezes o pessoal confunde muito isso, né? Então, geralmente os fabricantes de acoplamentos, nós indicamos os desalinhamentos para operação e os desalinhamentos admissíveis na instalação, né? Então, o pessoal que está instalando ou fazendo uma manutenção no equipamento deve tomar bastante cuidado com relação a isso. Por exemplo, aqui, esses desalinhamentos que estão sendo mencionados aqui, estão destacados em vermelho, são os desalinhamentos máximos em operação que o acoplamento pode atingir, né? Mas aí a gente indica aqui que para instalação, o cliente deve respeitar 10% desses valores, tá? Então isso é algo que a gente coloca no manual, tá? Tá. Então, existe essa diferenciação entre a instalação e a operação do acoplamento. Isso é tão importante, Ronaldo, porque, agora, não só falando de acoplamento de lâmina para turbina, mas, assim, acoplamentos de uma forma geral que a Vulcan fornece também para diversas aplicações. 70% aproximadamente das falhas que a gente pega, de problemas que ocorrem em campo com acoplamento, a hora que a gente vai fazer um diagnóstico, né, vai em campo ou recebe a peça aqui para avaliar os tipos de avaria ou qualquer outra coisa, cerca de 70% dos problemas são decorridos em função de mau alinhamento dos equipamentos, dos componentes. E aí o acoplamento sofre, né, aí não tem jeito, aí ele é o primeiro realmente que vai sofrer essas forças, né, essas interações negativas aí que ele não é projetado para suportar. Correto. Exatamente. Seguindo aqui, então, os próximos cuidados, né, durante a instalação. Aqui eu vou ser mais um pouco específico dessa linha, né, de acoplamentos de lâminas. Então, existe ali uma centragem, né, entre o cubo e o anel protetor. Também é um requisito de projeto muito importante para que possa ser garantido também o grau de balanceamento das peças. Então, esses componentes, né, o cubo, a unidade central de transmissão e o outro cubo são balanceados numa posição, isso é marcado, né? Então, esse encaixe aqui também é super importante de ser controlado, né? Um item muito específico dessa linha de acoplamentos de lâminas, Ronaldo, da Vulcan Disc Flex, né, da linha Vulcan Disc Flex, essa buchinha em vermelho aqui, que a gente chama ela de bucha gagging, né? Então o parafuso da bucha gagging também aqui, usado para poder balancear o acoplamento, para poder transportar o acoplamento, né? Ou para poder deixar o acoplamento armazenado antes mesmo dele ser instalado, né? Por que disso? Para que as lâminas não se deformem, né? Às vezes o pessoal vai armazenar esse acoplamento, acaba colocando ele não nessa posição horizontal, mas na posição vertical. Então a bucha gagging aqui vai proteger que o peso das demais peças deforme o conjunto de lâminas, né? Então, muito importante durante a instalação, é uma nota que está em destaque no nosso manual, que quando seja feita, após ser feita a instalação do acoplamento, né, o pessoal retirem a bucha gag para poder operar o acoplamento, para daí o acoplamento poder absorver os desalinhamentos, né? Sim. Então aqui o destaque, né, a bucha gag usada para transporte, armazenamento e também no nosso processo interno de balanceamento, tá? Nunca operar os acoplamentos com a bucha gag montada, né?
o encaixe para centralização, que eu comentei há pouco, né? Lubrificação dos parafusos, né, Ronaldo? Então a gente indica também no manual o pessoal lubrificar essas faces que estão indicadas para garantia do torque de aperto correto da junta parafusada, né? Essa junta parafusada também é calculada para poder transmitir o torque da aplicação, então é importante que a gente lubrifique essas faces que estão indicadas aqui para que o torque de aperto seja o correto, né? Então aquela máxima de acoplamentos flexíveis são isentos de lubrificação, o pessoal deixar um pouquinho, não é bem assim, né? Essa lubrificação só no momento da instalação, tá, Ronaldo? Então não é uma lubrificação que o cara precisa ficar fazendo a todo momento. Na hora de instalar e quando vai torquear esses parafusos, né, para colocar o acoplamento em operação, então a gente indica aqui lubrificar essas faces, tá? Mas não que tenha que ficar lubrificando sim. A todo momento, tá? Aqui é um exemplo, né? Então a garantia da força de pré-tensão, né? Quanto a gente pode ver nesse gráfico do lado, né? Com o parafuso lubrificado, a força residual de pré-tensão no parafuso ela é maior. Então, por isso que a gente pede também para poder lubrificar essas faces, tá? Garantir que o coeficiente de atrito esteja correto, né? E a gente consiga aplicar o correto torque de aperto. Perfeito. Torque, então, em operação, respeitar os limites, né, de torque de operação para qual o acoplamento foi projetado ou para aplicação específica, né? Então, no catálogo, no manual também existe as colunas, né, os valores de torque nominal e torque máximo da linha de acoplamentos, né? Então, respeitar esses valores durante a operação do acoplamento é super importante para poder garantir a vida útil dele, né? E claro, nesses exemplos de turbomáquina, né, nós sabemos que existem os casos que o acoplamento tem que suportar, por exemplo, um torque de curto-circuito, um torque de pico, então tem várias peças do acoplamento que nesse caso é projetado de forma especial para suportar isso, né? 10 a terceira ciclos, 10 a quarta ciclos, né? Até 10 a sexta aí é um requisito muito comum dentro desse mercado de turbomáquinas, o pessoal solicitar isso, tá? Então, respeitar também, né? O próprio torque de curto-circuito calculado, né, para aplicação deve ser também respeitado aí. Aqui, no caso da linha de alta performance da VUCA, o DNZH, o torque máximo nosso é 1,33 o torque nominal, tá? E aqui alguns exemplos, né, do que a gente comentou. Então, nos geradores, né, nas turbinas, existe a excitação ali do gerador que pode gerar um efeito de curto-circuito, né? Isso pode aumentar consideravelmente o torque no acoplamento, né? Essa questão da ressonância torsional, o acoplamento, o torque nominal da aplicação, aliás, o torque máximo ou o torque de curto-circuito pode ser de 5 a 10 vezes o torque nominal, né, da aplicação, conforme a norma API 684 indica, né? Então, é um item para tomar bastante cuidado durante o projeto do acoplamento também, né? E durante a manutenção de uma máquina também, né? Se o pessoal não tem esse valor muito claro, é importante a gente verificar para que o acoplamento suporte, por exemplo, esse torque de curto-circuito, claro, dentro de um limite de ciclos, né? Ele não vai suportar esse torque de curto-circuito a vida inteira dele, senão a gente vai projetar um acoplamento gigantesco, né? Condição de trabalho, né? A gente está fazendo exceções. Exatamente. Então, para uma exceção, tomar cuidado durante o projeto do acoplamento, né? É uma coisa que a gente olha bastante aqui para poder suportar essa ressonância torsional. Aqui, Ronaldo, agora eu trouxe alguns exemplos, né? Que a gente teve aqui, alguns exemplos recentes da VUCA nesse mercado de turbomáquinas, tá? Então aqui foi uma aplicação, né? Que nós tínhamos uma turbina a vapor, um redutor e um gerador elétrico, né? Essa aplicação era uma substituição de um acoplamento, tá, Ronaldo? Então, foram feitos cálculos aí conforme a norma API 612, a 546 e a 684, né, para poder determinar as ressonâncias, né, as faixas de ressonância, os torques de curto-circuito, tá? Tinha um acoplamento rígido, né, instalado ali na saída do redutor com o gerador, mas entre o redutor e a turbina, né, é aplicado um acoplamento flexível de lâminas, e foi aqui que a gente atuou na substituição do acoplamento, tá?
Então foram calculadas todas as excitações aqui, né, para a gente poder determinar quais que eram as faixas, né, e poder projetar um acoplamento que suportasse uma quantidade de torques de curto-circuito, tá? Aqui o exemplo, né, então esse acoplamento aqui à esquerda era o acoplamento original, ele estava instalado há mais de 10 anos nesse sistema, né, e após todos os cálculos nós fizemos um novo acoplamento aqui para poder substituir esse, garantindo todas as características torsionais do sistema. Então, vejam que algumas peças, elas são diferentes, né, do acoplamento original, né, óbvio, porque o nosso conjunto de lâminas não é exatamente o conjunto de lâminas do concorrente, mas a gente garantiu todos os dados torsionais que fossem seguros para a aplicação, tá? Então, por isso, desse formato desse acoplamento nosso. Aqui é um item que a gente gostaria de comentar, acho que o Daniel também pode comentar. A Vulcan, Ronaldo, ela tem muito essa característica, tá? Então a gente consegue atender essas aplicações especiais, essas exigências do cliente, né? Aqui, esse sistema tinha uma potência de 25.500 kW, né? O torque nominal da aplicação era de 171 mil, torque máximo de 140 mil, e o acoplamento opera aí a 7.200 RPM, e a gente conseguiu fazer um acoplamento que atendesse todas essas características, e esse acoplamento ele foi projetado para ter uma rigidez torsional especial também, tá? Daniel? Só complementando que tudo isso foi feito mantendo a característica original do conjunto, tá? Então não foi necessário afastar a turbina ou mexer em base ou qualquer intervenção, foi simplesmente tirar o acoplamento que estava instalado e colocar o nosso. Então foram respeitados os limites geométricos existentes também para não ter que ter nenhum tipo de intervenção no restante do conjunto. Isso. Então essa interface aqui, né, entre as máquinas do cliente é exatamente a mesma que tinha no acoplamento que foi substituído. Tira tá? um, coloca o outro, é isso aí. Tira um, coloca o outro. Aqui um outro caso que a gente teve recentemente, então uma turbina aí com potência de 46.800 kW, né, o torque nominal de 140 mil, torque máximo de 280 mil Nm, rotação de operação de 6.480 RPM, mas podendo chegar a uma rotação máxima de 7.900. E esse caso aqui foi bem interessante também, porque a distância entre as máquinas aqui, né, não era uma distância pequena, pela potência e pelo torque que a gente está transmitindo, né, e o cliente necessitava também de uma rigidez torsional customizada, né. Então, a gente conseguiu customizar o espaçador desse acoplamento para também atender a necessidade do cliente. Então, como eu comentei lá atrás nos primeiros slides, né, é possível a gente fazer essa engenharia diretamente aqui no Brasil, né, para poder atender às necessidades dos nossos clientes. Esse caso em específico, se não me engano, são 1.620 milímetros de espaçador. Nossa, é grande, um vão, né, um espaço grande. Vão grande, E aqui, né, como fazendo aquela correlação daquele slide que a gente comentou um pouco lá sobre os cálculos estruturais, né, mesma maneira, como esse acoplamento tem um torque máximo elevado, a gente simulou todas as peças para poder garantir o perfeito funcionamento do acoplamento, né, inclusive foi exigência do nosso cliente isso, e a gente forneceu um relatório completo, garantindo essa rigidez torsional customizada para ele, tá? Tá bom. Aqui uma foto do acoplamento depois de fabricado, né? Então, para ser aplicado nesse conjunto de turbina e redutor aqui. E um outro caso bem especial aqui também, uma turbina com potência de 10.800 kW, né? Um torque nominal de 71 mil, torque máximo de 88 mil Nm, rotação de operação de 6.000 RPM, uma rotação máxima de 7.400. Veja, né, o cliente também precisava de uma rigidez torsional, nesse caso uma rigidez torsional pequena, né, para esse acoplamento, baixa, e aí a solução, de fato, desenvolveu um espaçador totalmente especial aqui, nesse caso uma solução de espaçador rígido, né, não é aquela solução tubular, né, de espaçador, para poder atender essa rigidez torsional do acoplamento. Então, é um pouco do que eu falei anteriormente, né, é importante o cliente, ou o manutentor, ou o próprio fabricante de acoplamento está sabendo o que ele está fornecendo, está sabendo o que ele está fazendo, né, para poder garantir todos os dados da aplicação e o perfeito funcionamento do sistema, né.
Se não, claro, o item mais barato, como o Daniel comentou do sistema, é o acoplamento. Toda hora a culpa vai ser do acoplamento, né? Que o sistema não está funcionando. Então, importante garantir esses dados, porque nos dias atuais, né, Ronaldo, quanto mais parada para o cliente, pior é, né? Ninguém pode parar, tem que rodar 24 horas por dia, então o acoplamento tem que ser muito bem projetado para as características da aplicação do cliente. E aqui o acoplamento instalado, né, na aplicação. Uma foto também do balanceamento do acoplamento aqui, tá? Muito bom. E aí, um último caso que eu trouxe aqui, Ronaldo, uma questão de reforma de acoplamentos, né? A Vulcan também faz esse tipo de serviço, oferece esse tipo de serviço para clientes, né? Não só reforma de acoplamentos Vulcan, mas outros acoplamentos para turbomáquinas. Então, como a gente tem esse centro de desenvolvimento aqui no Brasil, engenharia de aplicação, né? Toda uma área de engenharia de reforma, a gente consegue fazer a reengenharia do produto, né? E fazer uma peritagem completa no acoplamento para saber quais peças devem ser trocadas, e a gente devolver o acoplamento para o cliente em perfeito funcionamento, garantindo para ele aí mais algumas safras de operação, tá? Excelente. É isso, Ronaldo, que a gente preparou para bater esse papo com vocês. Não, muito bom, já vão dar quase meia hora aí de conversa, então acho que é bastante conteúdo, né? Vamos quebrar ali algumas partes aqui, né, para o pessoal. E acho que para a nossa primeira conversa, é uma introdução bem geral, acho que foi proveitosa. E vamos ver se as pessoas tiverem dúvidas, se for surgindo outras demandas, né? Se vocês tiverem a fim de participar ou tiver alguma proposta para um novo conteúdo, um novo bate-papo, a gente pode estar se encontrando novamente. De antemão, já deixo aqui meu agradecimento a vocês aí. Obrigado aí pela atenção, pelo tempo, né? Em nome de todo mundo aí que acompanha o canal, muito obrigado mesmo. Com certeza. Ronaldo. Obrigado, Ronaldo. Prazer. Obrigado para todo mundo aí. Um abraço e até o próximo vídeo aí. Até mais, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Turbivap Conversa. O que você achou? Você gostou? Deixa aqui embaixo seus comentários, deixa um like se você gostou, compartilha esse vídeo e por hoje é isso e até o próximo vídeo. Um abraço, fui!